E o nosso bate-papo de hoje é com Gabriel Figueiredo. Ele é nutricionista clínico e esportivo e especialista em desempenho e emagrecimento. Então, bora bater um papo com o Gabriel Figueiredo. Gente, então é isso aí. Então estamos aqui com o Gabriel Figueiredo, um amigo e um grande nutricionista, realmente, que a gente sempre trabalha junto, né? E é o que eu sempre falo, o conhecimento sempre ele deve ser dividido e multiplicado. E o Gabriel nunca se negou a passar uma informação. Então, primeiro, Gabriel, mais uma vez eu queria imensamente te agradecer por você dispor do seu tempo em estar aqui com a gente, passar informação àqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, e vamos falar um pouquinho, né, de exercício, de alimentação, que é realmente o grande boom que teve nessa pandemia, né? Sim, sim. Eu que agradeço primeiramente também, né, professor? E é uma honra sempre dividir conteúdo com outros profissionais da área, né? Nesse momento da pandemia, nesse momento que estamos vivendo, está bem evidente a importância da nutrição e da ciência, né? Da nutrição, da atividade física e da ciência ali em relação ao controle, à prevenção de doenças, né? Então, a gente percebe que as pessoas que têm maus hábitos alimentares, sedentarismo, estão tendo muito mais comorbidades com essa doença nova e com várias outras também, do que pessoas que são mais ativas, que têm uma alimentação mais balanceada, né? Então, é importante a gente sempre espalhar esse conteúdo aí. Tem um item que você comentou que é bem bacana, Gabriel, que fala o seguinte, sobre uma alimentação balanceada. E nós tivemos, nesses últimos tempos, um aumento muito crescente de hipertensão, problemas de autoestima, falando sobre as questões de diabetes, que aumentou, e um deles acabou sendo também a questão da obesidade, né? Até pela falta do exercício físico e também por uma alimentação desregrada, né, diante de tudo que aconteceu. O que você tem visto diante disso? Eu não digo nem recomendação, mas teve muita procura disso. O que o pessoal começou a fazer diante dessa pandemia para ter essa alimentação errada, né? O que houve nesse processo? Eu acredito que que fez com que a obesidade aumentasse, que esses problemas, essas doenças de base, patologias de base aumentassem, que é hipercolesterolemia, hipertensão, diabetes, foi a abundância dos alimentos e o sedentarismo, né? Hoje em dia, quer queira ou quer não, a gente tem uma abundância muito grande de alimentos, né? Certo. Alimentos processados, industrializados, ricos em açúcares, gorduras simples, né? Gorduras hidrogenadas. Então, qualquer pessoa, né, que tenha um mínimo de condição de vida e abra o armário, vai encontrar uma bolacha de maisena, doce, açúcar, né, para comer ali. Então, aliando isso a uma rotina mais sedentária, que às vezes a pessoa começa a trabalhar, fazer faculdade, não tem tempo de se exercitar, acaba que aumentam a síndrome metabólica, que a gente chama, né? Com o aumento de peso, começa a aparecer mais fatores relacionados à hipertensão, à diabetes, resistência à insulina, né? E colesterol. Então, são todos fatores associados a maus hábitos alimentares de vida, né? Com os anos passando na vida de uma pessoa, ela deixa de fazer atividades físicas, deixa de brincar, deixa de correr para trabalhar, para dar foco na vida, acaba deixando de se exercitar, né? E passa a comer mais. E como esses alimentos estão abundantemente presentes na nossa vida, a gente começou a correlacionar sentimentos aos alimentos, né? Então, hoje em dia, as pessoas ficam estressadas, ficam tristes, ficam felizes, elas acabam comendo para compensar o sentimento, porque a gente tem muito alimento disponível hoje, né? Então, é um conjunto de fatores que precisamos realmente analisar e enxergar, né? Enxergar e tentar mudar ali na raiz do problema, que eu acredito que sejam os hábitos mesmo. E isso é tão... eu ia até falar engraçado, né? Se não fosse um pouco trágico, mas é um fator que as pessoas, na grande maioria, eu acredito que em outras gerações também, elas tinham uma válvula de escape e colocavam as frustrações
na alimentação, né? Então, isso não foi para o exercício físico, não foi para uma atividade física, não foi para qualquer outra situação. Muitos levaram para a alimentação. E tem um outro item que você comentou, que a alimentação, ela está ligada a um fator sentimental. Então, uma questão emocional. de humor, alegria, humor, desespero, qualquer tipo, ela leva isso para a alimentação, não é? É isso mesmo. Exato, exato. Eu também não acredito que é saudável a gente concretizar um padrão de beleza, que é o padrão magro, o percentual de gordura baixo e musculoso, porque isso realmente não se encaixa na genética e na vida de todas as pessoas, né? Não é todo mundo que pode realmente passar horas na academia, Certo. se alimentar bem, nutritivamente, ter um acompanhamento profissional, mas a gente estávamos vindo por uma onda de romantização da obesidade. E na OMS, a OMS caracteriza a obesidade como uma doença crônica. E realmente deve ser enxergada como uma doença crônica. Se você pegar a equivalência, ali, a predominância de mortes causadas pelo Covid, a obesidade tem um fator muito importante, um impacto muito importante nas mortes, entendeu? Então, a gente tem que parar de romantizar a obesidade, tratar com seriedade as pessoas, com empatia, mas não romantizar ao ponto de falar que é um padrão, é um novo padrão de beleza, porque não é sobre estética, é sobre saúde. E quanto mais pessoas internadas temos, menos leitos temos, menos possibilidade de saúde nós temos, né? E é um item também, Gabriel, que você comentou que é muito relevante. Diante da Organização Mundial da Saúde, eu até leciono uma disciplina dessa na universidade, e ela aborda um item, né, que eu acredito que não venha por acaso, mas vem diabetes, vem a hipertensão, vem uma série de outras doenças, e por último, a obesidade, né? Justamente porque se considera que a obesidade é a mãe das doenças, né? Para muitos autores, né? E até alguns pesquisadores comentam sobre isso, e que essa romantização, em alguns casos, algumas pessoas adotam essa romantização, né? Falar, é o novo padrão, né? Porque com tudo isso que está acontecendo, isso é normal, isso é comum acontecer. Eu acredito que até possa ser comum diante desse aspecto que passamos agora. Sim. Porém, é preciso realmente tomar um determinado cuidado. E eu falo tanto da parte do exercício físico, e você faz exercício físico também, que eu sei como é que você está indo aí, está praticando pra caramba, né? Com certeza, não para. E não pode parar, né? Então, acredito que essa seja uma das grandes situações. Agora, assim, sobre a comida milagrosa, né? Porque isso sempre tem, né? As dietas milagrosas e tudo mais. Está tendo muito nessa época? O que você tem visto, Gabriel? Eu acho que sempre vai ter, né? Quando o assunto é dinheiro e emagrecimento, as pessoas sempre vão buscar o atalho, sempre vão para a propaganda que estimula o emagrecimento rápido ou o ganho de dinheiro rápido. Se você quer ganhar dinheiro na internet, você pode promover ou emagrecimento rápido, você pode prometer ou emagrecimento rápido ou ganho de dinheiro rápido. Isso aí você pesca peixe igual... muita gente cai nesses golpes, né? Mas o que a gente tem por ciência é que não existe milagre, né? Existe uma reeducação alimentar e emagrecimento sustentável. Então, se existissem milagres, se você procurar na internet, existem diversas promessas milagrosas de emagrecimento ou de saúde, né, alimentar. Só que, do outro ponto de vista, você vê cada vez mais a prevalência da obesidade, cada vez mais pessoas ficando obesas. Então, se existem remédios milagrosos para a obesidade, por que tem tanta gente ficando obesa? Né? Por que as pessoas não emagrecem? Porque elas não associam a alimentação e a atividade física ao emagrecimento, que é a base. Enquanto o indivíduo não tem uma reeducação alimentar e de hábitos relacionados à alimentação e atividade física, ele nunca vai conseguir emagrecer de forma sustentável. Isso é muito legal. Quando se fala em dietas milagrosas, e eu vejo, né, alguns produtos, obviamente não vem ao caso, mas alguns produtos sempre falam, olha, esse produto e tal, ele acaba sendo importante justamente para a dieta alimentar, e junto, né, mas aí mostra a pessoa fazendo exercício. Eu acho isso fantástico, né? Sempre mostra a pessoa fazendo exercício, ou seja, não é só o produto em si, tem algum aliado que ali realmente vem a somar, né?
E na maioria das vezes, esses produtos eles agem como placebo. Vamos supor que ela compre um comprimido, né? Ela compre um frasco de comprimidos de emagrecimento, que relaciona o emagrecimento à injeção daqueles comprimidos, certo. paga R$ 200, e automaticamente, por efeito placebo, ela entende assim, eu tenho que fazer isso aqui valer a pena. Então, ela passa a se alimentar melhor e passa a ser mais ativa. E acaba emagrecendo, só que ela não dá o mérito ao emagrecimento, às atividades físicas e à alimentação saudável. Ela dá o mérito aos comprimidos que ela está ingerindo, que muitas vezes não chega nem a passar ali do ácido gástrico. Acabam morrendo ali no ácido gástrico, os componentes. Então, o fator de tomar um comprimido, às vezes, motiva a pessoa, por placebo, a se exercitar melhor e ingerir refeições mais saudáveis também, acabam emagrecendo como efeito secundário. Você vê que uma coisa realmente está ligada à outra, né? E isso Sim. inconscientemente, né, Gabriel? É muito louco isso. E eu vejo até em algumas postagens, né, suas, algumas minhas que chegam, a pessoa fazendo exercício, né? Ela tira a foto, fazendo exercício, e depois ela dá os créditos, muitas vezes, realmente ao fator alimentar. Mas não foi o exercício que fez ela ter uma melhor saúde, a ter um emagrecimento, a ter um melhor condicionamento. Não foi exercício. Foi justamente a medicação ali que foi relevante, né? Isso é muito comum, né? Acredito que você vê muito disso. Sim, muito comum. Muito comum. As pessoas, quando chegam, primeiramente, elas chegam nos meus atendimentos e perguntam: o que eu posso tomar para acelerar meus resultados? O que eu posso tomar para suprir essa falta aqui? O que eu posso tomar para ganhar massa muscular? E, de verdade, não é tudo que você possa tomar que vai fazer você ganhar massa muscular. Existem componentes que vão te ajudar no desempenho, né? E você aumentando seu desempenho, você consegue queimar mais calorias, ou puxar mais carga, ou fazer exercícios de uma maneira mais intensa, e aí sim, como efeito secundário, você consegue ter uma maior promoção de resultados. Mas o comprimido e o pó não é diretamente relacionado a um fator estético ou um fator de saúde, porque se você tomar um suplemento e ficar no sofá, de nada vai adiantar, né? Isso. Exatamente. Algo que eu bato muito... Sim. Algo que eu bato muito na tecla é que pó nenhum vai cobrir, né, uma carência alimentar ou alguma falta de atividade física. Então, você não consegue compensar uma carência de atividade física ou uma carência alimentar por um pó, um comprimido, só pela alimentação e realmente pelos hábitos. Olha só, essa é uma pergunta que alguns fazem para mim, apesar da minha área ser bem a parte técnica do exercício, mas eles comentam, falam, olha, o que é melhor eu tomar para o exercício? Vai ser um whey? Vai ser o que eu devo tomar, né? Cara, essa é uma pergunta que muita gente deve fazer para você, né? Ainda mais pela tua função. E o que você fala um pouco sobre a questão da suplementação? Primeiro, quem pode receitar a suplementação? Como que funciona isso? Porque a gente sabe, Gabriel, vamos lá, sendo bem direto e bem aberto aqui, né? Por exemplo, aí tem até um post, uma brincadeira, um meme que falam sobre educação física, né? Que falam assim, a educação física é tão legal que quase todo mundo sabe fazer. E, então, assim, sabe, prescrever exercício, quantos abdominais tem que fazer, quanto tempo tem que correr. Tem muita gente que faz por conta própria. E na alimentação não é diferente, ainda mais na suplementação. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que a gente não estuda pouco, né? É uma ciência. A ciência do treinamento e a ciência da nutrição são ciências, né? Então, não é que a gente estuda metabolismo, bioquímica, fisiologia, que é para ter uma visão individualizada, né, de cada pessoa, claro, e desse ponto, a gente partir para um princípio de prescrição para ela. Então, eu acredito que cada um deve fazer a sua função. O treinador, o educador físico, o profissional de educação física precisa partir ali para a prescrição de treinamentos. O nutricionista é encarregado da nutrição, da dieta, da suplementação, e cada profissional na sua função, mas como isso não funciona de fato, né? Eu não me apego muito a isso. Eu faço meu trabalho ali e eu sei que com excelência as pessoas vão entender que realmente o profissional é importante. Mas é comum as pessoas chegarem para mim e falar: Gabriel, eu faço tudo certo, só que eu não ganho massa muscular e eu também não emagreço. Aí eu pergunto assim: você já passou com algum nutricionista? Você faz dieta? Não, eu só como saudável, eu como bastante proteína. Aí eu evito comer carboidrato.
Mas se pergunta para ela quanto de carboidrato você come, quanto de proteína você come, a pessoa não tem ideia, entendeu? Ela não tem a mínima ideia das necessidades e do quanto ela precisa comer para alcançar um objetivo, que às vezes passam-se anos ali dentro de um ginásio, dentro de uma academia, dentro de qualquer esporte, e a pessoa não evolui e não sabe por quê. Porque realmente coloca a nutrição, a atividade física, não como secundário, mas ali bem como baixa prioridade, entendeu? E deveria ser a prioridade. Então, quando a pessoa pergunta, o que eu faço, o que eu tomo para melhorar meu desempenho? Primeiro, como é que está a sua dieta? Está 100%? 100%. Você treina com que frequência? Treina com uma frequência boa. Existe alguma carência nutricional? Existe alguma refeição que você não consegue fazer de uma forma sólida? Alguma refeição que não consiga, que realmente não consiga complementar tudo que você precisa? Aí a gente vai partir para a suplementação. A suplementação é um complemento da alimentação, né? E aí sim, individualmente, vamos analisar as carências, as individualidades e prescrever o que for preciso para a pessoa. Claro, suplementos que possuem comprovação científica de eficácia, né? Não é qualquer coisa, porque se você for a uma loja de suplementos, perguntar para o dono da loja de suplementos, ele vai te vender tudo que ele vai arrumar uma desculpa para te vender, desde zinco até colágeno, até shampoo, ele vai te empurrar todos esses suplementos. E nessa questão, Gabriel, me fala o seguinte, nas lojas de suplemento e tudo mais, eu vejo realmente algumas pessoas que têm um conhecimento e que estudam, né, e que leem bastante, né? E falando sobre isso, realmente a pessoa ela quer fazer a venda, né? Mas às vezes não, né? Isso é muito comum acontecer, não é verdade? Sim. E às vezes não entende ou não quer, né, às vezes entender, verificar a individualidade, né, do indivíduo. Obviamente não são todas, né? Eu conheço algumas lojas muito boas de passagem, mas realmente há algumas que pecam, né? Assim como a questão também, e aí eu entro até na minha área, na educação física, que eu sempre comento, né? O aluno, ele vai se dirigir ao professor questionando, né? Eu vou fazer o exercício tal. O que mais eu devo me alimentar, né? Seja o arroz, o feijão, a salada, o grelhado ou até um suplemento. E vale dizer mais uma vez, às vezes dar murro em ponta de faca, né, Gabriel? Que não pertence à minha área fazer isso, mas é uma coisa que não sou eu que vou mudar, muito pelo contrário, mas deixar claro que existem órgãos que regem cada profissão. Sim. Né? Então, isso eu preciso tomar muito cuidado. É a mesma coisa eu, Alexandre Villa, começar a prescrever aí, alimentação, né? Então, peraí, eu acho que o Conselho Regional de Nutrição ali já vai verificar quem que é o Alexandre Villa e vai dar problema. Né? Em teoria seria assim, mas como tem, hoje em dia é muito banalizado, né? Perdeu-se o controle, na verdade. Acho que não tem controle mais, né? Então, é algo que realmente, hoje em dia, eu não gasto minha energia mais em ver alguém que não é formado, alguém que não é especializado, passando as dicas de nutrição, passando dieta. Eu não gasto minha energia, eu prefiro focar minha energia no meu trabalho, no meu conhecimento, que assim eu vou ali melhorar a minha clientela, ver as pessoas realmente terem que eu tenho uma boa autoridade no que eu faço, Diariamente eu posto depoimentos no meu Instagram, por exemplo, de pessoas se alimentando bem, sem restrições e tendo resultados, e é isso que vai atrair as pessoas a conhecerem meu trabalho, né? Mas a gente bate de frente com pessoas muito grandes, de nomes muito grandes. Se você abre o canal no YouTube e coloca qualquer empresa de suplemento, você vai entrar nos canais, né, de suplementação, e tem as autoridades que têm milhares de seguidores, milhões de seguidores no Instagram, falando que esse suplemento aqui faz você ter uma ganho de massa muscular, e não é verdade. Só que a gente está batendo de frente com pessoas que são muito relevantes no meio. Então, mesmo que seja cientificamente comprovado que não, a indústria quer vender. Então, a gente vai bater de frente com a indústria. Só que nem sempre as pessoas têm o senso crítico de procurar as fontes de informação para ver realmente se as informações passadas naqueles canais de suplementação por aquelas autoridades realmente são efetivas, né? São fidedignas. Que na maioria dos casos não é, mas quem quer vender, vende, né?
Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho alguns amigos, colegas, alguns seguidores que falam o seguinte, falam, olha, eu vou fazer a natação, eu vou começar o exercício físico e, pô, eu já li que, cara, vou cortar todo o carboidrato. E eu falo, ih, caramba! E, falei, e agora? Essa é uma pergunta que eu queria fazer para você, porque eu acredito que quem está nos ouvindo e nos vendo também já deve ter, né, ouvido falar sobre isso. Ah, não, corta o carboidrato porque o resultado ele é rápido. Pode ter certeza, você toma um pouco de cuidado aí, senão vai cair, vai dar uma desmaiada, mas tira o carboidrato todo. Cara, o que você tem a falar disso? Sabendo de especificidade, sabendo de uma série de situações, mas o que isso, o que você tem a falar sobre essa questão? O carboidrato ele é o macronutriente preferido pelo corpo para ser utilizado como fonte de energia. Nas vias energéticas é uma das primeiras fontes que o corpo vai recrutar para obter energia. E o carboidrato também fornece o papel de reabastecer nosso glicogênio. O glicogênio é como se fosse um estoque de energia que fica dentro dos músculos para contração muscular e no fígado também para equilibrar a glicemia. E realmente é o que você falou. Se o indivíduo não está acostumado e ele tinha um alto consumo de carboidratos refinados na rotina dele, ele lê essa notícia na internet e da noite para o dia ele corta totalmente os carboidratos, ele vai ter uma queda de desempenho. No menor dos casos, no menos pior dos casos, ele vai ter uma queda de desempenho. No pior dos casos, ele vai ter realmente algum mal súbito, alguma queda de pressão, alguma queda de glicemia, pode até passar mal, sofrer algum acidente. Então, não existe o macronutriente, não existe o carboidrato que é vilão, não existe o alimento que é vilão, todos os alimentos devem ser prescritos, né, individualmente, respeitando as particularidades e as necessidades de cada pessoa. Então, os carboidratos estão associados 100% com desempenho em atividades físicas de resistência, né, com pesos, ou até mesmo natação, aeróbicos, né. Então, você pode ver pela dieta do Michael Phelps, que é 10 mil calorias, e o cara come uma pizza no café da manhã, né. Então, desde que você use aquele substrato, aquele macronutriente, ele não vai virar gordura ou ele não vai te atrapalhar, né. Muito pelo contrário, se você tem um bom estoque de carboidratos no seu organismo, de glicogênio no seu organismo, isso vai fazer com que você aumente seu desempenho. Aumentando seu desempenho, você vai ter mais resultados. Isso não quer dizer que, aí até estudando um pouco mais sobre isso, eu cortei o carboidrato. Primeiro, vou ter uma perda de rendimento? Vai. Segundo, eu vou emagrecer? Consideravelmente até pode emagrecer. Até pode. Eu conheço algumas pessoas que fizeram cortaram absolutamente o carboidrato e, cara, elas emagreceram assim absurdamente. Com saúde? Não. Não, aí eu não posso falar que é com saúde. E também nem de forma sustentável, né? Porque o carboidrato, a sua família come carboidrato, a minha família come carboidrato. Em toda reunião de família que nós tivermos, vai ter carboidrato na mesa. Exato. Então, pessoas que conseguem sobreviver sem carboidrato na rotina são pessoas que realmente são muito comprometidas, mas que não é necessário. Então, quando você retira carboidratos de uma dieta, você perde peso não porque você tirou os carboidratos, mas sim porque os carboidratos as calorias que estavam presentes provenientes de carboidratos foram tiradas. Correto. Essas calorias podem ser tiradas também da mesma forma em uma dieta com carboidratos, proteínas e lipídios, de uma forma muito mais estruturada, de uma forma respeitando muito mais a saúde do indivíduo e fazendo com que o emagrecimento seja muito mais sustentável. Eu não acredito que o melhor método de emagrecimento seja aquele de proibição, de alguma redução muito agressiva de algum nutriente, de corte, né, de uma mudança muito abrupta. Eu acho que tudo deve ser gradativo, porque conforme for ocorrendo as evoluções, a pessoa vai mudando os hábitos. E é a mudança de hábitos que faz com que essa pessoa sustente os resultados que ela conseguiu obter, né? Bacana, cara, muito legal, né? É muito bacana, né, a gente começar a falar de tudo isso que, para muitos, ainda é um tabu, né, Gabriel? Sim. É um tabu, ou então são receitas prontas, porque o meu amigo comeu isso, e eu também vou ter que fazer isso e tal, porque deu certo para ele. E é um assunto muito amplo, né? Muito amplo. E aí você comentou em relação ao Michael Phelps, eu já li o livro dele, eu acredito que umas 3 vezes, e porque chama atenção cada detalhe, né, das provas na qual ele participou, de como que tudo foi realizado, e na alimentação realmente alguns colocam
que a mídia colocou, né, que era de 12 mil, e ele relata que não são 12 mil, né? Chegava realmente na média de 9 a 10 mil, que já é coisa pra caramba, né? É muito, muito. Uma pessoa, em média, ingere 2.000 calorias por dia. Ele ingeria 5 vezes por dia, né, o que uma pessoa normal deveria ingerir. Exato. Então, é uma quantidade muito grande. E olha só, Gabriel, diante disso, foi legal você ter comentado sobre algumas pessoas famosas, né, que postam a questão alimentar, né, e que o quão alguns acabam se influenciando por isso, né? Eu vejo porque alguns nadadores até comentaram isso comigo, falaram, olha, ele come lá a pizza dele, come tantos ovos de manhã e come mais aquela porção de... Nossa, aí começou, a pessoa sabe todinha a alimentação do Michael Phelps. E às vezes ela quer fazer igual, e não dá para fazer igual, né? Não dá para seguir realmente ou o atleta ou seguir a personalidade que está ali falando que é a melhor alimentação, não é isso? Exato. O Michael tinha uma necessidade calórica de 9, 10 mil calorias por dia, não é só por causa da natação, mas sim por diversas particularidades dele. Inclusive, a temperatura da água que ele nadava, falam que era muito gelada. Exato. E quando, para o corpo se acostumar com a temperatura, a nossa temperatura interna é de 36 graus, 35 graus, né, em média. Então, para o corpo se acostumar com aquela temperatura, ele precisa elevar, né, para se acostumar. Então, a elevação dessa temperatura interna também gasta calorias. Então, é um conjunto de fatores que façam que as necessidades dele sejam aquelas. Sim, e mesmo porque, nesse caso da água, realmente a temperatura era mais fria, e se ele não tivesse realmente uma quantidade suficiente alimentar, ele começava a ter... Não queria passar frio lá, mas há uma problematização muito maior corporal na coordenação, no desenvolvimento, sim, na performance e assim por diante. Você fala, pô, mas na coordenação, Michael Phelps, olha, vamos colocar que nem a coordenação poderia afetar, mas na questão articular, muscular, em todo o processo, realmente isso poderia acontecer se uma boa alimentação não estivesse realmente ao nível adequado dele, né? Com certeza. Ainda mais quando a gente fala de atletas de alto desempenho, ficam muito próximos ali das lesões, porque os treinamentos são muito longos, né? Então, às vezes, não é nem falta de preparo, às vezes um deslize, por exemplo, a falta de aquecimento no treino do Michael Phelps pode fazer com que ele tenha uma lesão, né? Correto, bacana. Gente, eu acredito que seja isso. Nossa, que bate-papo gostoso, bate-papo legal, cara. Muito legal, professor. Bom. Sempre bom conversar com você. Contigo também, cara. Que legal. É um bate-papo, muito bom. Gabriel, é o seguinte, a gente vamos ficando por aqui, né? Depois eu vou lançar aqui as redes sociais, como é que pode encontrar você ou ser o seu cliente para bater mais um papo, tirar muitas dúvidas. E aí eu já falei, eu já deixo bem aberto aí de que você é um cara que não guarda conhecimento, muito pelo contrário, você sempre leva conhecimento às pessoas, e eu acredito que isso é fundamental para o ser humano, fundamental para as pessoas. Então, primeiro, cara, eu queria muito te agradecer por você dispor do seu tempo, de estar aqui comigo, de bater um papo, né, com todos, e se você quiser, deixa aí a sua última palavra aí, né, antes da gente seguir aí a nossa trajetória profissional. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de bater esse papo com você, né, professor? É sempre muito importante, sempre acompanho seus trabalhos lá, e essa forma didática que a gente fala a nossa ciência é muito importante, né? Para que não pareça só achismo. Eu quero que você faça isso porque eu acho que seja certo, né? Não é o que eu acho, é o que a ciência acha, e eu me baseio na ciência, assim como você também faz, para elevar o desempenho dos seus atletas, né? Então, basicamente, a forma que nós lidamos, eu acho que seria interessante que as pessoas enxergassem com mais senso crítico na hora de adotar alguma prescrição de algum profissional. Será que aquele cara está falando ali realmente é correto? Ou será que não existe nenhum benefício por trás daquilo que ele está falando, né? Então, existe nenhum malefício, na verdade, né? Será que realmente o que ele promete é verdade?
Então, desenvolvendo esse senso crítico, eu acredito que as pessoas deixariam de sofrer muito mais com essas promessas, né, com esses atalhos que procuram. E é sempre interessante a gente espalhar essa palavra aí. Legal. E até como no início você comentou, né? A gente sempre estuda, né? Sempre, não para. Não para, é isso aí. Gabriel, cara, muitíssimo obrigado por você estar aqui. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Mesmo, conta sempre comigo, tá bom? Sempre que você precisar, sabe que eu estou à disposição. E eu sempre vou postando lá os meus pratinhos lá de granola e eu vou marcando você. Você sabe disso, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Fico muito feliz com esses reposts aí. E é legal, né? Porque as pessoas me marcam assim e geralmente são refeições muito mais saborosas do que costumam associar a nutrição. Porque a pessoa que vai contratar um nutricionista já vai com medo de ser aquele prato de arroz com frango ou batata doce com frango. E na verdade não, né? Nutrição é saborosa também. Nutrição saudável é saborosa. Com certeza. Então é muito, muito legal isso aí. Legal. Gabriel, um fortíssimo abraço, meu amigo. Muito obrigado, viu? Conta sempre comigo. Abraço, professor. Eu que agradeço pela oportunidade aí e tenha uma boa tarde. Obrigado. Obrigado para você também. Valeu.